Olá, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Estamos aí juntinhos para dar início a mais um vídeo, né? Para honra e glória do Senhor Deus. Que Deus seja louvado, que Deus possa nos dar entendimento. Vamos entrar no 10º capítulo de Atos. Eu quero só reiterar que no capítulo 9 eu estava falando do capítulo, revisando o capítulo 8 e eu falei capítulo 7, é o 8, tá? Agora no capítulo 9 aqui acontece, antes de eu entrar no capítulo no capítulo 10, no capítulo 9, só para revisar, se você não assistiu o capítulo 10, vai lá e visita. Se você não viu o capítulo 9, antes de ver o 10, dá uma olhadinha aí. A conversão do pior perseguidor dos cristãos da época, Saulo, né? Aconteceu também que ele foi perseguido pelos próprios cristãos, que os cristãos não acreditaram na conversão dele. E aí Saulo está em Damasco, Ananias ora por ele, depois ele vai para Jerusalém, os cristãos não aceitam. Aí e aqui também acontece também a cura de Tabita, lá em Jope, e também a cura do paralítico lá em Lida. E aqui no capítulo 10, Pedro estava muito abençoado. Pedro foi assim, o que mais, assim, parece que foi o que mais deu trabalho, né? Mas aqui, o que acontece? Eu acho que é difícil alguém que é leitor assíduo da palavra de Deus não conheça a história de Pedro e Cornélio. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano. Ele era um cidadão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem muito religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam o Deus único, todos. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou: quem é o Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope, porque Pedro ficou lá, né? De Jope, para buscar um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa do outro Simão, o seu xará, um curtidor de couro que mora à beira-mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava a seu serviço e que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido e mandou que ele fosse a Jope rapidinho. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. É um costume judaico, né? É um costume muito bom, né? Ora 3 vezes ao dia. Então ele subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto, e agora Deus está falando com Pedro. Ele viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas e descia até o chão. Dentro havia todos os tipos de animais, de 4 patas, de animais que se arrastavam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levanta-se, mata e come. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja e imunda, não vou comer.
ali foram apresentados animais que eram considerados impuros no Antigo Testamento. Aí, gente, no capítulo 10, né, continuando aqui, ele continua. Ele falou: de jeito nenhum. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Por quê? Ele falou assim: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes em seguida. A coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que queria dizer aquela visão. Naquele momento, os homens de Cornélio haviam já tinham se informado onde ficavam a casa de Simão e estavam à porta. Eles chamaram alguém da casa. Oi, por acaso aí tem um homem chamado Simão Pedro, que está hospedado aí na sua casa? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: escutem, estão aí 3 homens procurando você. Agora, apronte-se e desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem. Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo do Senhor mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e os amigos mais íntimos que tinham convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez ele levantar na hora e disse: fique de pé, porque eu sou apenas um homem como você. Pedro não deixava ser adorado, gente. Quando Cornélio se curvou diante dele, ele falou: eu sou um homem como você. Na hora, que toda honra e toda glória seja dada a Deus, ao Deus único. Deus está falando e você está evitando. Enquanto conversava com o Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com os não-judeus ou entrem na casa deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu à minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu suas orações e lembrou de que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope a fim de buscar Simão, que está chamado de Pedro, que está hospedado na casa de seu xará, né? O outro Simão. Então eu mandei chamar você e logo você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Então Pedro tinha que dizer mesmo, né, gente? Aí Pedro explica. Então Pedro começou a falar e disse: agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de igual modo, pois ele aceita a todos que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de
de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Você sabe o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte, o bem, e curando todos que eram dominados pelo diabo. Jesus Cristo, ele libertou. Nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram, pregaram numa cruz. Pedro continuou, porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós que somos testemunha que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebam por meio dele o perdão dos pecados. Então todos os profetas no Antigo Testamento anunciaram Jesus. Os não-judeus recebem o Espírito Santo de Deus. Não chame aquilo de impuro o que Deus purificou. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito desceu sobre todos que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados, ficaram impressionados. Aleluia, glória a Deus, Santo é o Cordeiro de Deus. Ficaram impressionados. O dom do Espírito sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse, estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus, e elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Como se diz, né, gente? Eles, antes de serem batizados no Espírito, antes de serem batizados nas águas, eles receberam o batismo no Espírito Santo. Então, quem era Pedro, quem somos nós para contestar um batismo nas águas, sendo que eles foram batizados primeiro no Espírito Santo? Gente, é muito tremendo. E Deus quer te usar. Não considere ninguém impuro, apenas pregue. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, mas deixa jorrar essa água viva que está dentro de você e prega, pregador. Faça como Pedro, mas Deus mostrou para ele. Este é o capítulo 10 de Atos. Deixe o seu like e o seu comentário.